Bom dia pessoal, tudo beleza? Hoje nós vamos para a última experiência da sequência aqui de experiências sobre termodinâmica. E o que nós vamos fazer? Estou com esse recipiente aqui, que é um recipiente de vidro. Ele tem uma tampa plástica que vai fechar ele hermeticamente. E o que vai acontecer nessa experiência aqui? Nós vamos resfriar o ar que está no interior aqui. E ao contrário da última experiência, onde eu tenho uma bolsa que se deforma livremente, né? Aqui não. Aqui o máximo que você vai ter é uma pequena deformação dessa tampa aqui, que vai chegar num limite onde ela não deforma mais. Então a pressão interna vai começar a cair. Ou seja, como você não consegue mais deformar essa tampa, nem as paredes de vidro, a pressão interna vai começar a decair. Com isso, a densidade do ar aqui dentro, apesar da temperatura chegar a níveis muito baixos, ela deve se manter constante. Por quê? Porque eu não estou alterando mais o volume disso aqui e nem a massa das coisas que estão contidas aqui dentro. Então o que a gente espera é um pequeno aumento da densidade, né, devido à baixa da temperatura. Depois isso vai estagnar num valor e não vai mais mudar. Então vamos ver se essa hipótese se confirma. Eu vou fazer no estilo da mesma experiência que eu fiz anteriormente. Aqui você vê que essa tampa ela tem um furinho, pode ser tampado. Então isso aqui deixa ela hermeticamente fechada. Ó. Se eu soltar agora aqui, vocês vão ver que vai fazer um barulhinho. Ó. Então ele trava mesmo, forma tipo um selo aqui. Então o que nós vamos fazer? Vocês já conhecem o nosso velho guerreiro medidor. Vou botar ele aqui dentro, aqui bonitinho, tentar acomodar tudo aqui. E como eu não vou fazer um furo, não vou destruir aqui o meu pote só para fazer uma experiência, eu vou colocar meu celular ali dentro também. Então o celular vai passar por um sacrifício aqui, né? Que é ser congelado ali. Não vai ser congelado, mas a temperatura vai cair bastante aqui dentro. Então, para registrar tudo, para ficar bonitinho, estamos gravando a tela. Aqui nós temos nosso terminal serial. Eu vou conectar com a minha máquina. Deixa eu limpar a tela aqui, desconectar e fazer com que fique limpo isso aqui. E vamos salvar esse dado para um log, tá? Então ele está salvando, já está gravando os dados da minha tela aqui para o meu logger. Agora eu vou ter que dar um jeito de acomodar esse celular aqui dentro. Vou marcar as horas, vou deixar pelo menos uns 15 minutos dentro da geladeira, para que dê chance do conjunto inteiro aqui resfriar, né? Vamos ver se eu vou conseguir fechar desse jeito que está aqui. Perfeito. Ó, vocês veem que tá tudo enclausurado aqui. Temos as medidas bonitinho. E agora eu vou pegar aqui e mostrar as horas para vocês. São aproximadamente 15 para meio-dia. Eu vou colocar isso aqui na geladeira e nós vamos deixar por um bom tempo ali, 15, 20 minutos. Vou fazer a mesma análise que eu fiz para o outro vídeo. Fechou? Ok? Aqui eu dou uma tomadinha na temperatura só para a gente ver como é que fica. Temperatura menos 10 graus. E aqui fora, em torno de 18 graus. Meio-dia, 7 minutos. Já passa de 20 minutos ali dentro. Vamos registrar aqui. Temperatura exterior, em torno de 18 graus. Está marcando aqui 17,9. Ok? E agora, vamos lá. Temperatura do congelador, menos 17 graus.
tirar isso daqui. Ok? Tiramos isso daqui. E agora prestem atenção. Prestem muita atenção. Eu vou abrir essa tampa aqui. Vocês vão ver que vai ter um degrau de pressão no gráfico depois. Interessante, né? Barulhinho tudo. Equalizou a pressão. Então, é isso que nós vamos ver agora com a experiência. Vou deixar ele aberto aqui, para que a temperatura ambiente volte a estabilizar. Vocês vão ver que rapidamente a temperatura vai começar a subir. 12 horas e 9 minutos. O celular segue funcionando, é um bom sinal. Vamos dar uma olhada nos dados aqui. Serial. Maravilha, continuou registrando, né? A gente analisar todos esses dados. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na última experiência. Vou plotar isso num gráfico. Fechou? Daqui a pouquinho eu volto. Então vamos para a análise desses dados aqui que estão deveras interessantes. Pois bem, o que eu fiz aqui? Assim como na experiência anterior, eu planilhei os dados do arquivo bruto que foi gerado e também vai estar disponível na descrição desse vídeo para qualquer pessoa que quiser auditar a experiência. Mas já adianto que ficou sensacional. Está aqui os dados brutos, né, um arquivo de texto que eu simplesmente planilhei aqui no Excel. Tá? Então, novamente, a gente tem ali o selo de tempo, né, com os horários. Vocês podem conferir o horário que eu fechei, o horário que eu abri. Vai dar para fazer toda a verificação que um experimento requer, né, ser verificável. Se você não pode verificar, você não pode auditar, esse experimento não tem validade nenhuma. Então, para começar aqui, vamos analisar a temperatura. Tá? A temperatura, aqui tem um fato bem interessante que não aconteceu na outra experiência, né? Mas aqui aconteceu. Como eu coloquei o celular e o medidor juntos na mesma caixa, a gente sabe, né, que o celular ele aquece, né? Principalmente ali que ele estava fornecendo corrente para o próprio medidor. Então, a hora que eu fechei aqui, né, um pouquinho antes de eu colocar na geladeira, você tem esse pequeno pico aqui de temperatura, foi o aquecimento que sofreu por estar fechado, né, o celular ali dentro. Então a gente teve esse aumento de temperatura aqui. Obviamente, né, vocês podem verificar aqui, se você clicar em cima da curva, tem todos os minutos e segundos, né, as medidas quanto valiam. Então aqui eu enclausurei ele antes das 11h45, né? E aí, quando foi 11h45, eu coloquei ele na geladeira, a temperatura começa a cair. A gente vê que ela caiu aqui até em torno de uns 5 graus. Dessa vez, ela não caiu tanto como na experiência anterior. Por quê? Ao invés de eu estar numa bolsa que tem as paredes bem fininhas, né? Não, agora eu estou com um container de vidro. E esse vidro ele tem uma certa inércia térmica, né? Ele isola ali o ar do interior. Então não é instantâneo esse resfriamento. Da outra vez, com 20 minutos, ele chegou a temperaturas negativas. Dessa vez, não. Dessa vez, ele foi baixando, né? Mas não chegou tão rápido quanto chegou da outra vez a uma temperatura mais baixa, né? Não importa. O que importa é avaliar o que acontece, né, com a temperatura ao longo de um determinado tempo. Tá? A pressão, veja que interessante. Na outra experiência, ela se manteve constante, né? Aqui a gente vê que teve uma oscilação aqui, muito provavelmente por eu estar apertando ali o container, né, e tal, a gente teve aqui uma oscilação no início. Né? Depois das 11h45, que foi o horário que eu coloquei na geladeira, aí sim a pressão começa a decair, até o ponto onde eu abro a tampa de novo aqui, ó, às 12h08, pode checar lá no vidro, né? Subitamente você tem um surto aqui de pressão, ele volta para a pressão atmosférica, ou seja, para o patamar que estava antes de começar a experiência. Muito interessante, né? Tudo registradinho aqui para o pessoal verificar. Então, o que eu tinha falado, o que eu esperava, né, dessa experiência antes mesmo de fazê-la? Como é um objeto, né, como é um recipiente
ele não se deforma ou se deforma muito pouco ali na tampa, né? Vai chegar uma hora que a redução da energia interna vai provocar uma diminuição da pressão e a pressão externa atmosférica não vai conseguir compensar isso. Por quê? Porque não tem como deformar o recipiente. Então, essa pressão vai caindo, caindo. Obviamente, a hora que eu abrir aqui, às 12 horas 8 minutos, tem um surto de pressão e ela se equilibra aí, depois de alguns minutos aí, já está no mesmo nível da pressão normal, né? A temperatura aconteceu uma coisa interessante. O que acontece? Esse sensor ele tem uma inércia térmica também. Estava medindo alguma coisa que estava a 5 graus, né? E agora eu coloco de volta a 18, 20 graus, ele não vai subir instantaneamente igual o sensor de pressão. Ele vai gradativamente ali aquecendo, né? Ele está dentro de uma caixa, essa caixa também está fria, tem ar ali, tem a placa, então ele tem uma inércia térmica. A pressão não, a gente vê que foi instantâneo, né? Na hora que eu abri ali, na hora que eu abri a tampa, a pressão instantaneamente subiu aqui. O que aconteceu com a umidade relativa? É uma coisa interessante, ó. Ela se manteve mais ou menos constante aqui, né? Não alterou muito. Por quê? Porque eu estou alterando temperatura e pressão ao mesmo tempo, então o ponto de saturação ficou ali próximo, né? Caiu a pressão, mas também a temperatura caiu bastante. Mas veja o que acontece no momento que eu abro a tampa. Entra ar, digamos, que está a pressão atmosférica, né? E também a temperatura um pouco mais alta, estava ali a 5 graus, agora foi para 18 graus, então imediatamente a umidade, né, do exterior já começa a se condensar ali naquele ar frio que está próximo do sensor ali. Então aí lá para cima a umidade relativa do ar. Depois ela volta a decair, né, e provavelmente se eu medisse aí por mais tempo a gente ia chegar no patamar que estamos aí normalmente aqui no lado de fora, né, do recipiente. Olha só que interessante. O que eu tinha falado a respeito da densidade? Eu esperava que ela subisse um pouquinho, né? Enquanto a pressão cai, a temperatura cai ali, desculpa, enquanto a temperatura cai, mas que a pressão ainda não caiu muito, a densidade ela ia dar uma subida, né? Porque ela é sensível à temperatura. Mas à medida que a pressão vai caindo, a minha expectativa era que essa densidade se mantivesse constante. Olha só que interessante. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Inicialmente ali com aquele aquecimento que a gente teve, né, na hora que coloca o celular ela deu uma caidinha, porque aumentou a temperatura, né? Então o ar quente ele é menos denso. Depois, o que aconteceu? A temperatura caiu absurdamente, mas a densidade não aumentou assim absurdamente, né, como deveria ser. Aumentou pouca coisa aqui. E no final, obviamente, ela aqui, ó, se manteve constante durante todo esse período aqui. No final, quando eu abro aqui, próximo de 12h10 ali, era 12h08, né? Aí sim, ela dá um pico, porque o que acontece? A pressão atmosférica empurra todo aquele ar exterior para dentro, né? Como estava uma baixa pressão, e você tem mais massa ali dentro daquele contenedor. Instantaneamente ela dá um pico. Mas depois, obviamente, ela começa a aquecer, né? Ela dá um pico, se mantém constante e depois começa a cair. Muito interessante. Começa a cair aqui a densidade, né? E aí ela deve voltar para o patamar de antes da experiência, que era em torno de 1,12, 1,11, que é o que a gente tem aqui. Então, poxa, tudo dentro do esperado, dentro do que a gente acredita, não, dentro do que a gente sabe ser o correto, né? Então, veja bem ali, ó. Eu coloquei as duas curvas de temperatura e pressão uma ao lado da outra, né? Que você tem em azul temperatura e em vermelho a pressão. Pode ver que elas estão em escalas diferentes, né? Obviamente aqui do lado direito você tem Celsius, aqui tem Pascal para pressão, não estão na mesma ordem de grandeza, mas permite ver o que aconteceu aqui. É importante lembrar isso, né? Não estão proporcionais essas variações. É uma variação muito pequena aqui de, sei lá, de 95.343 caiu para 92.000, 91.000, alguma coisa aqui, né? 92.034. Então, tem que analisar isso também. Mas você vê que os dois caíram, né? A temperatura cai, a pressão no interior também vai cair.
E aqui no final eu coloco a temperatura e a densidade para mostrar que não necessariamente, quando você tem menor temperatura, você vai ter obrigatoriamente uma densidade crescente. Depende muito da pressão. Como a pressão caiu, né, como a pressão foi caindo, e não permitiu que essa densidade disparasse, subisse de forma demasiada, igual era no outro experimento onde você podia variar livremente. Né? Fiquem à vontade para comparar os dois casos. Eu gostaria de ver o comentário de vocês, o que vocês acharam, né, dessas duas experiências. Vai ficar aqui disponível tanto esses dados que vocês estão vendo aqui, né, esse gráfico e essa planilha, como os dados brutos para qualquer um que quiser fazer análise em cima desses resultados. Então é isso aí, minha gente. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.